Hoje à noite, louvado seja o nome de Jesus. Está acontecendo um jogo, aí, nacional. Mas, irmãos, tem aqueles que estão com o coração voltado nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram adorar Jesus aqui nessa noite? E vieram ser canal de bênção, reparador de brecha para o Senhor. Eu te convido nessa noite a dar um glória bem forte para Jesus e aplaudir, porque digno Ele é de ser adorado, exaltado e bendito. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabendo que a adoração da igreja nessa noite, aleluia, irá fazer alcançar lares, quem crê. Restauração, aleluia, vai acontecer nessa noite, porque o dono do milagre está presente aqui neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu senti o desejo de fazer uma breve oração antes da palavra, porque mais oração, mais poder. E quantos podem se levantar e fazer uma breve oração em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Pai Santo, Senhor, nós oramos, Deus, em concordância na Tua presença, meu Senhor, nessa noite, meu Pai. Jesus, sabendo que o Senhor já está presente, já quebrou cadeias, correntes, laços, batalhas. O Senhor já destruiu as barreiras, meu Senhor, nessa noite. Este culto, ele não vai fluir, ele já está fluindo aqui neste lugar. E nós cremos, Deus, que vidas estão sendo tocadas e haverá quebrantamento de alma e de coração, porque o Senhor tem poder para tirar todo abatimento nessa noite e para dar uma nova esperança para aquele que não tinha mais ela. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos neste culto, meu Deus, nessa noite, mas sabemos que é o Senhor que vai fazer as maravilhas acontecer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Não tem obra mais linda, não tem obra mais forte, embora espinhosa, do que estar nas ruas pregando o Evangelho de Cristo. Eu vou ler aqui essa mensagem que é conhecida no livro de João, no capítulo de número 4, que fala daquela mulher que nós conhecemos, a mulher que Jesus teve encontro no poço, que é uma mulher samaritana, porque era da cidade de Samaria. E a palavra vai dizer, eu vou ler já aqui, irmão, no versículo de número 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os filhos do seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu te der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus, né? Eita, poder de Deus, hein? Que palavra poderosa de Jesus para uma mulher. Louvado seja Deus. Então, amados, o Senhor lhe tocou no meu coração nessa noite, para nós estarmos, aleluia, meditando nessa mensagem, que é conhecida, que fala de uma mulher que estava com conflito, aleluia, e uma mulher que estava embaraçada, porque ela tinha, louvado seja Deus, muitas dúvidas dentro do seu coração. E uma mulher que já dá para entender que ela tinha uma história difícil dentro da sociedade. Uma mulher que para a sociedade ela era rejeitada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aonde tem a rejeição, Jesus se apresenta. Aonde tem alguém em aflição, Jesus quer estar ali presente. Aonde tem alguém com o coração abatido, Jesus quer estar ali para fazer a obra, irmão. E a Bíblia mostra que aquela mulher de Samaria, ela cresceu ouvindo dizer que quem era de Samaria não podia falar com quem era judeu. Imagine. E aquela mulher, irmão, ela tinha conflitos sentimentais, ela tinha conflito espiritual, ela tinha problema de religião, e ela nem sabia como se poderia adorar ao Deus vivo. Jesus preparou tudo nessa noite para dizer para você, eu estou te ensinando o caminho, porque eu sou o caminho. Eu estou aqui para te dizer que eu vim te ensinar a forma de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
E aquela mulher, irmão, ela sai para pegar água. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E investigando a palavra de Deus, eu vi que os judeus, quando precisavam ir para outra cidade, para não ter que passar por dentro de Samaria, eles davam uma volta enorme, só para não passar pelo lugar aonde estava o samaritano. E o Senhor falou fortemente no meu coração: quantas pessoas, aleluia, tem uma coisa na sua casa, na sua família, mas não se dá com o irmão, não se dá com o parente, teve um problema, uma briga, aleluia, teve até mesmo uma contenda, e às vezes, para não ouvir, ou não passar onde a pessoa está, a pessoa faz uma volta enorme. Outros deixam de se apresentar em uma comunhão familiar, porque tal parente vai estar lá. Porque aquele que me disse o que eu não gostei, me feriu, vai estar presente. Eu vim te dizer nessa noite que Jesus veio para jogar tudo por terra, que é união. Ele vai nessa noite fazer você liberar perdão, porque quem vai sair é Satanás, mas você vai ficar. Se Jesus entrar hoje na tua vida, Ele vai botar tudo no lugar, meu querido. Porque não é de Deus a gente se afastar às vezes, aleluia, das pessoas por causa de briga, de rixa, de contenda. Quem está entendendo isso? Aleluia. E ali os samaritanos não se davam com os judeus, e os judeus davam uma volta enorme. Mas teve Jesus Cristo de Nazaré, que não quis, ele foi por dentro de Samaria. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus sabia que tinha uma pessoa dentro de Samaria que estava precisando de libertação, estava precisando de uma nova vida, estava precisando, louvado seja o nome do Senhor, que fosse tirado do seu coração toda dúvida, toda preocupação. E aquela mulher ali, ela teve o privilégio de Jesus parar ali por causa dela, irmão. Pode ter uma multidão, mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Jesus conhece os seus problemas. Jesus conhece as suas dificuldades. Ele sabe das suas dúvidas. Ele sabe do que você precisa. E Ele sabe que se Ele entrar na tua vida profundamente, Ele vai fazer algo novo. E aquilo que está escrito vai acontecer. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E Jesus quer fazer tudo novo na nossa vida todos os dias. E aquela mulher precisava de uma nova vida. Louvado seja Deus. Eu estou chegando para aqui que eu não sei se o microfone vai dar microfonia. E ali, irmãos, aquela mulher precisava de uma vida nova. E a Bíblia diz, preste atenção, que Jesus Cristo parou por causa daquela mulher, aleluia. Eu louvo a Deus porque eu sei que Jesus parou. Quando Ele me viu, irmão, no mundo da bebedice e da boemia, quando Jesus me viu perdida, Ele parou para falar comigo. Ele parou. Jesus está dizendo nessa noite: ei, eu paro por causa de você. Eu paro para te ouvir. Eu paro para falar com você. Jesus está dizendo: eu quero dialogar com você. Aleluia. Tem tratado que Ele não vai precisar da multidão, não. Se você quiser hoje, Jesus diz: eu farei um diálogo diferente com você. Aleluia. E aquela mulher dialogou, Jesus dialogou com ela. Foi um diálogo, irmãos. E qual é o diálogo hoje que você tem com Jesus? Quando você para falar com Ele e se preocupa em ouvir a voz dEle falando contigo. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Jesus para na fonte, irmãos, aleluia, para conversar com aquela mulher. Se os irmãos quiserem, eu espero dar um jeitinho aí, a gente arrumar aqui rapidinho em nome de Jesus. Todo mundo aí se aconchegar, correr um pouquinho aí, né? Estamos correndo um pouco da chuva, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Continuar em nome de Jesus. E ali, amados, Jesus para conversar com aquela mulher. E Jesus vê que a mulher está tirando água do poço. Jesus usa uma estratégia e pede água a ela. Quem é o judeu que ia conversar com o samaritano? Aleluia. Mas Jesus nunca foi de divisão. Jesus é de união. E Jesus queria trazer em primeiro lugar com aquela mulher uma unidade. O primeiro ponto, Jesus estava quebrando protocolo. Jesus está dizendo nessa noite: eu vim aqui para quebrar protocolo. Eu vim aqui para tirar separação, divisão. Eu vim tirar divisão do meio de vós. Eu vim quebrar divisão do meio de vós, irmãos.
A divisão que separa, a divisão, aleluia, que divide. O Senhor veio para unificar as nações através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ele trouxe comunhão nos povos através do sangue dele que foi derramado na cruz. E Jesus Cristo chama aquela mulher para conversar. Aleluia. O que eu acho interessante é que Jesus, ele usou de estratégia para ter um diálogo com aquela mulher. Jesus tocou na ferida daquela mulher. Quando Jesus pede água, aquela fala para Jesus: como é que tu, judeu, vem falar comigo que sou samaritano? Jesus diz: se tu soubesse, mulher, quem é que fala contigo, tu pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Jesus estava dizendo para aquela mulher, aleluia, se você soubesse quem sou eu, se tu soubesse o poder que tenho, se tu soubesse que a minha própria vida daria para que tu, mulher, tenha vida com abundância, se tu me pedisse, entendendo, tendo conhecimento, entendimento de Deus, porque o que Deus quer nessa noite é que você e eu tenham entendimento dele. Jesus quer que a gente tenha conhecimento dele. E como eu vou ter conhecimento de Deus? Conhecendo ele na sua palavra, nas suas escrituras, tendo prazer em conhecer e buscando. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Deus é um Deus infinito. Quanto mais você busca, mais você encontra. Se toda vez que você buscar, você vai achá-lo. Nunca será dito: olha, acabou, não tem mais como buscar. Você vai buscar. E quando você for para a glória, se fosse buscar, ainda encontraria mais de Jesus. E nessa noite Jesus está dizendo: me busque, me procure, queira me conhecer como de verdade eu sou. Não Deus de pau nem de gesso, mas um Deus vivo que ressuscitou ao terceiro dia. Um Jesus ressurreto, não, ele já está glorificado com o Pai. Aleluia. João, quando viu Jesus, ele não estava mais como o discípulo viu quando ele morreu na cruz, ressurreto. Olha, Jesus ressuscitou, amém. Mas João, na ilha de Pátimo, ele veio e tem a visão de um Jesus que ressuscitou e agora está glorificado. João, quando viu, aleluia, a presença do Senhor, pensou que tinha morrido, tamanho foi a glória da sua presença. E Jesus está dizendo: ei, mulher samaritana, onde é que você está nessa noite? Quais os seus problemas e conflitos? Eu estou aqui para dizer que eu morri, ressuscitei ao terceiro dia, ressuscitei, e hoje eu estou glorificado para entrar na tua vida com glória. Porque ele quer entrar com glória na vida, aleluia, daqueles que buscaram, aleluia, a sua presença. E aquela mulher teve esse privilégio de ter a sua vida mudada e transformada, porque aquele diálogo, minha querida, não foi qualquer diálogo, não. Foi um diálogo diferente que ninguém podia ter com aquela mulher. Um diálogo que mudou a sua vida para sempre, porque Jesus não foi na aparência, ele foi no profundo dela. E Jesus está dizendo que eu quero com você, eu vou entrar no teu coração, eu vou mudar a tua alma, eu vou mudar a tua mente, vou te dar um novo entendimento, porque sou eu quem faço. E não adianta buscar no homem, não adianta buscar na família, no esposo, na esposa, no filho. É só Jesus que pode fazer essa obra. E que maravilha, porque ele passou por Samaria, mas ele pode dizer nessa noite: eu estou passando na rua São Jesus está dizendo aqui: eu estou passando hoje aqui na rua 13. Quem está sentindo a presença dele? Porque o Senhor está dizendo: eu estou passando para lhe dar uma voz profética na terra. Estou passando aqui para te fazer uma nova criatura para através de você, que vai receber força e poder do alto. E Deus vai mudar a história da sua casa, a história da sua família. Eu vou profetizar salvação aqui hoje e profetizar novas alianças com o Pai. Aquela mulher se aliançou com quem realmente amou, com quem verdadeiramente não teve preconceito, com quem verdadeiramente entrou lá de Açúcar de Comanai. Ele parou em Samaria, gente. Ele poderia ter ido para esse meio-dia. Ele para na alguém esperando alguém que vinha pegar água. Você acha que Jesus não sabia? Ele é onisciente. Ele sabia que aquela mulher ia chegar ali. E Jesus começa a dialogar para ela botar para fora,
para ela confessar para ele seus problemas, sua situação. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ela fala para Jesus: como é que o senhor não tem nem vasilha para pegar água? Está dizendo que vai dar água? Que Jesus já tinha dito: olha, se eu te der água, mulher, a minha água que eu te der, essa daí que você todo dia vem buscar, depois você fica novamente com sede, mas aqui a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Sabe quando ela tem sede? Nunca mais. Porque o vazio quem preenche é Jesus. Porque o vazio é Ele quem preenche. Se você quer alguma coisa, amém, lute. Mas se você quer que preencha um vazio que existe no nosso coração, é só Jesus que vai preencher. E quando Ele preencher esse vazio na tua vida, você pode ter uma casa, um carro, você pode ter o melhor trabalho, a melhor faculdade, mas você sempre vai reconhecer que você precisa mesmo é de Jesus. É bom ter tudo isso que vai ficar aqui na terra, onde o tesouro e a traça vai corroer, mas a aliança com Jesus, o amor a Deus, a traça e ferrugem nunca vai poder corroer. E Jesus está dizendo: você precisa me conhecer, deixa eu entrar e fazer a obra. Jesus não quer entrar nas nossas vidas como qualquer mercadoria. Ele diz que o preço que Ele pagou por mim e você não foi prata, nem foi ouro, não foi com coisas que se corrompem que Ele te comprou, mas Ele diz: ó, eu comprei vocês, foi com sangue puro e imaculado. Fomos comprados pelo sangue que não teve pecado nenhum, mas foi vertido olhando para isso e decouve, olhando para mim e para você. Mas eu nem existia, pastora. Mas o Senhor já sabia que um dia, como é que é o nome? Helena, Bianca, Ele sabia que Helena, Bianca, Aline, Sandra, Gil e todos nós, em todos os confins da terra, depois de mais de 12.000 anos, estaria reunido debaixo da chuva, dentro de uma comunidade, ouvindo falar dele. Ele te comprou com sangue para isso. Sabe que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, por isso que o amor dele nos constrange, porque a gente não fez nada por isso. Foi Ele quem quis se dar por cada um de nós. Mas faça valer, irmão, porque João 1 no capítulo vai dizer assim: olha, Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos, quantos eu disse? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que ser criatura é uma coisa, mas ser filho é outra. Porque a criatura é criação de Deus, mas ser chamado filho está dizendo: você é participante da herança. Porque o pai só deixa herança para o filho. Por isso que a Bíblia fala de Velho Testamento e Novo. Mas a nova aliança, o Novo Testamento de Cristo com a humanidade perdida e caída, foi comprada com sangue. Essa aliança é uma aliança feita através de sangue, de purificação. E quando você se reconhece como filho, eu disse que Deus disse o que? Poder para serem chamados filhos. Para serem chamados filhos. Então ser filho de Deus tem poder. Aleluia. Ele deu poder. Não, quando você é filho e confessa a Ele como teu Senhor, desce sobre ti um poder que só Jesus pode dar. Esse poder para destruir as fortalezas do mal. E quando você tem esse poder, Ele te deu autoridade para dizer para o mal: aqui você não fica. Para dizer para o demônio que tem se levantado na tua casa, na tua família, ei, nas tuas finanças, na tua família. Você já procurou várias coisas para se libertar, e Jesus está dizendo: ei, eu te dei poder, porque você se transformou em filho. Aleluia. E este poder, a tua oração será eficaz. E aquela mulher entendeu isso. E quando Jesus fala com aquela mulher, Jesus disse para ela: vai chamar o teu marido. Será que Jesus não sabia que ela tinha uma vida sentimental destruída? Sim, como Ele sabe que neste século muitos têm uma vida sentimental destruída, sim ou não? Aleluia. Mas eu conheço um que restaura, um que dá uma nova chance, uma nova oportunidade, que levanta o que caiu e faz prosseguir o que parou. Quem crê? E Jesus Cristo, que bom que a igreja crê, que bom que os irmãos creem, que bom que nós estamos na comunhão da fé aqui, aleluia, oh aleluia.
Oh, glória. E Jesus Cristo com aquela mulher fazendo já uma aliança. Aleluia. Jesus começa a mudar aquela mulher. Eu creio que ela chegou ali destruída, acabada, pensando que seria mais um dia como todos os outros dias. Mas, irmão, a Bíblia diz assim, ó, quem viver com Jesus é viver em novidade de vida. O que é que isso quer dizer? Todos os dias Jesus faz algo novo para você. Ele te surpreende todos os dias. Aquele dia que você levanta achando que não vai acontecer nada, mas Jesus prepara uma surpresa e algo de excelência para te dizer que Ele é o que Ele é na sua vida. E Ele disse, eu sou o que sou. O que é que você precisa que Ele seja hoje? Médico? Você precisa que Ele seja hoje para você restaurador, recriador da sua alma? Hoje você precisa que Ele seja o que para você? Fale com Ele, seu psicólogo. O que é que você precisa que Ele seja? Ele diz, eu sou o que sou. Ele é o que você precisar que Ele seja. Declare isso e receba por meio da fé. E aquele dia Jesus precisava ser para aquela mulher aquele que liberta, aquele que tira as amarras. Quando Jesus disse, vai chamar teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, você falou bem, sabe por quê? Porque você já teve 5 maridos. E o que você está agora não é seu marido. Jesus falou profundo, né? Jesus relatou para ela que sabia da vida dela no profundo. Você pode não crer, pensa que Jesus só está te vendo porque você veio nesse culto. Não, deixa eu te dizer, Ele conhece a tua vida mais do que você mesmo. E Ele te conhece mais do que o que você mesmo se conhece, não é assim, missionário? A gente pensa, não, eu não posso falar nada para Jesus porque é feio. Posso te dizer, Ele já sabe. Agora, se tu confessar e deixar, Ele vai agir de misericórdia. Não dá para esconder nada de Jesus. Quando ela fala para Jesus, olha Jesus, eu já tive 5 maridos. Jesus teve 5 maridos. O que você tem agora, minha filha? Não é seu. Ela disse, meu Deus do céu, como é que Ele sabe tudo isso? Esse homem é profeta. E sabe o que ela entendeu? Deus está dizendo nessa noite, eu estou fazendo culto aqui para trazer entendimento. Ela entendeu, esse é o Messias que estava para vir. E eu encontrei, sabe o que houve no coração daquela mulher? Alegria. Deus está dizendo, ei, quem me conhece, passa a me conhecer. Não vai ter uma alegria momentânea, não. Deus está falando do gozo na alma, que é um dom, um fruto do Espírito Santo. Aleluia. É aquela alegria que tudo parece que é para você chorar, se acabar, se drogar. Mas você está dizendo, eu estou feliz porque eu sinto uma coisa nova dentro de mim, a presença. Aleluia. É por isso que o crente na luta, ele ora, né assim? Ele louva e começa a glorificar, e começa a exaltar, e começa a bem dizer. Ninguém entende, mas não era para ter caído, não era para ter morrido, não era para ter desistido, mas está de pé, adorando, glorificando, exaltando. Ei, nada mais é do que a presença de Jesus derramando alegria espiritual e dizendo, ei, eu quebro a cadeia na sua vida, viu? E repreendo tudo que o inimigo preparou nessa noite. E nesse dia sobre a tua vida e sobre a tua casa. E nas piores guerras, nos piores desafios, você encontra força para estar caído? Não, mas para estar de pé, dizendo que Jesus é o Senhor. Oh, meu Deus. Quando aquela mulher conhece a Jesus, você pensa o quê? Que ela ficou prostrada? Ela ficou só parada, foi orando? Ficou lá dizendo, eu conheci Jesus? Não. Quando ela conhece Jesus, aquela mulher se alegra até o ponto. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente conhece a Jesus e tem alegria, não fica parado, não. Quando conhece Jesus, dá fruto. Quando conhece Jesus, vai. Quando conhece Jesus, larga. Deixa para trás aquela vida pregressa, ruim, destruída, para trás da cruz. Diga, para trás da cruz. Aquela mulher sai, vai falar para todo mundo, ei, eu encontrei o Messias. Olha, eu encontrei o Messias, viu? Ei, ela saiu anunciando. Sabe o que me chama a atenção? Que aquela mulher, Eliane, era uma mulher que a sociedade não dava nada por ela. Eu creio que ela estava ali, irmã, e naquela hora pegando água naquele poço, não tinha ninguém. Mas só tinha aquele poço de Jacó. Cadê a sociedade? Porque ninguém queria andar perto daquela mulher. Por isso que ela estava sozinha. E cadê que não tinha mais ninguém? Só tinha ela. Mas deixa eu te dizer, sabe quem foi falar com ela? Jesus. E por que Jesus foi falar? Porque Jesus conhecia e sabia que quando ele falasse com ela, tirasse as dúvidas do coração dela, ela ia adorar Ele para sempre. Ela sai feliz, anunciei. Olha, conheci o Messias, o Filho de Deus. Eu o conheci. E a pregação daquela mulher teve poder. Foi uma pregação que tocou, sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus pregou, o povo veio.
veio. Os amigos daquela mulher, as pessoas que ela falou, veio todo mundo ver Jesus. Quando Jesus entra, que dá um banho, que lava, que limpa. Quando você orar, Deus vai operar em cima da sua oração. Quando você louvar, os cadeias vão quebrar. Quando você for visitar alguém na emergência que orar, o inferno vai se levantar. Jesus quer curar, gente. Ah, pastora, mas eu queria orar mesmo, era na minha casa. Então ore. Ore na sua casa, que Jesus vai fazer uma renovação dentro daquele lugar. E aquela mulher, quando prega sobre Jesus, aquela multidão vem, aceita Jesus e caminha com Jesus. Aquela mulher dá fruto. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Jesus não disse: multidão, vai pregar. Não, ele pegou alguém, irmão Jefferson, que ninguém dava nada. Alguém que era desprezado. Aí conversou, dialogou, falou. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele vai para aquela mulher que ninguém quer, começa a conversar. Olha, minha filha, ela disse que, Senhor, o lugar de adorar é em Jerusalém, Samaria. Porque ela não sabia mais, porque botaram na cabeça dela que quem era de Samaria não podia ir lá para a Judéia, quem era da Judéia não vinha para Samaria. E onde é que Jesus ficava nisso tudo? Ele disse: ô mulher, vai chegar a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores não vai precisar se preocupar se vai adorar em Samaria ou se vai adorar em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração a Deus. Quando é em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade tem liberdade para orar em todo lugar. Quem adora aqui em casa, que vai começar a glorificar o Rei dentro do seu lar, vai glorificar o Rei dentro do seu quarto. Quando for dormir, primeiro vai adorar Ele e agradecer. Porque adorar Jesus não é somente cantar hinos e louvores. Adorar o Senhor é dizer que Ele é santo, é reconhecer que Ele é magnífico, é reconhecer que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É agradecer a Ele por mais um dia, pelos dias de luta que lhe fortaleceu, pelos problemas que não te matou, pelos livramentos que Ele deu. Isso é adoração. É quando você quer obedecer aos ensinamentos de Jesus. Quantos querem porta aberta? Mas eu posso apresentar uma porta para vocês hoje? Eu sou a porta, disse o Senhor. E a porta hoje que Jesus manda apresentar para a rua 13 é Ele mesmo. Ele disse: eu sou a porta. E quem quiser vir, venha, entre por mim, e você vai achar pastagem. Sabe o que é isso? É que as ovelhas, ela só fica forte e nutrida quando ela acha pasto verde. Aí o salmista disse: Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ou seja, Ele me faz deitar em pastos bons. Porque a ovelha deitada em pastos verdejantes, além de ela estar protegida, minha irmã, ela está provida. Oh, aleluia. O que é isso? Nada vai faltar para ela. E ela entendeu: como meu pastor me coloca em pastos verdejantes, eu quero ser ovelha desse pastor hoje. Aleluia. Eu quero ser ovelha de Jesus. Quem mais quer? Dá um glória para ver. Vamos ser ovelha de Jesus, irmão. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. A ovelha, ela fica nutrida. Aleluia. Jesus disse: a sua porta, viu? Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Quem entrar por mim, eu vou nutrir. Jesus está dizendo isso: quem entrar por mim, eu vou prover. Quem entrar por mim, dará segurança e proteção. Salmo 91 falando disso: aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? O Senhor. Então ele diz: olha, aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que passa de quando em quando e de vez em vez, ou de quinta em quinta, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo todos os dias da sua vida. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente. Vai fazer o quê? Vai ficar atribulado? Não, descansa. Pronto. Porque Ele é o nosso refúgio.
Não tem refúgio melhor para mim e você que não seja a presença de Deus. Pastor, esse refúgio vai me impedir de passar por situações difíceis? É claro que não. Mas você sabe que tem alguém te protegendo e que a sombra dele te esconde. Faça dele o seu refúgio, meu querido. Faça dele o seu refúgio buscando. Faça dele o seu refúgio congregando. Buscando uma casa de oração para adorar ao Rei vivo. Faça dele o seu refúgio, lendo a sua palavra e buscando o entendimento dela na sua vida. Você vai sentir esse refúgio, esse consolo que o Senhor envia. Jesus vai para o Pai, sabe o que ele diz na oração sacerdotal? Sabe o que é isso? Ele orou pelos discípulos antes de ele ir para o Pai, meu amor. Sabe por quê? Ele já tinha dito tudo, mas agora ele ia, mas ele queria aconchegar aqueles que andaram com ele. Ele disse, não se preocupe não, viu? Eu estou indo, mas eu não vou deixar ninguém órfão. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês. Vocês não vão estar órfãos. O Consolador, o Espírito Santo, ele estará com vocês. Porque ele fez a promessa, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que nessa noite, irmão, nesse culto, essa noite chuvosa, mas cheia da glória de Deus. Uma noite chuvosa, mas está tão quente aqui, porque Jesus está. Quem está sentindo isso aqui? Essa chuva, eu vou dizer que a chuva é graça. Aleluia. Nessa noite não pode impedir, nem a mim, nem a você, de desejar chegar mais perto. Eu posso fazer essa pergunta hoje. Quantos hoje desejam chegar mais perto? Quantos hoje vêm para o culto, mas ainda não se chegou perto dentro daquela aliança que Jesus falou, louvado seja Deus, aqui nessa noite de culto, onde ele declarou com a sua palavra. Se você confessar ele com a boca, será salvo. Tem alguém aqui que tem vontade de confessar esse Deus maravilhoso sobre a sua vida e dar lugar para Jesus, como aquela mulher samaritana fez? Aquela mulher viu, ela tinha conflito, ela tinha problema, ela tinha várias coisas, e Jesus parou só por causa dela. Eu não vou crer que Jesus está aqui por nada. Esse culto não acontece aqui por nada, ele tem propósito. Ele já te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Cadê? Lá no escurinho, lá dentro. Tá cheio aqui. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Ele nos conhece. Ele só quer que você entenda esse diálogo, que ele começou agora, mas ele quer dar prosseguimento, porque tem coisas que você vai conversar somente com ele. Se alguém nessa noite que está aqui neste culto, eu ainda não sei o horário. Está horário, irmão? Em nome de Jesus, vem aí. Irmão, a gente que tem unção com óleo, e nesse horário aqui, quer tirar? Aqui, irmão? Cuidado, em nome de Jesus. Irmãos, tem alguém nessa noite que ainda não acabou, glória a Deus? Tem alguém nessa noite que sente desejo? Pastor, eu quero me aproximar mais. Sinto que estou precisando mais desse fogo ardente sobre a minha vida. Estou precisando desse renovo, desse fortalecimento. Porque quando aquela mulher samaritana eu também tenho minhas dúvidas, mas eu quero essa aproximação contigo. Tem alguém aqui assim? Não, em nome de Jesus. Eu vou perguntar os crentes que vai dizer sim. Mas tem alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia! Interessante na pregação, né? Glória a Deus! Toda a gente eu tava assim, meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória! Mais algum Deus?
Aleluia. Aleluia! Eu tive você na loja. Gente, olha, que mistério. Tem mais aqui? Gente, não tô forçando não. Ainda tô Você já tinha achado? E aí, irmã, eu tava no Fabianca na loja essa semana. Ela passa assim hoje. Da obra onde ela da rua, agora eu quero nada. Irmã, cadê ela? Não sei nem. Foi a melhor decisão da vida do Senhor. É sim, Jesus. É que não prometeu nada fácil, mas ele sempre está ali com o corpo de todo até a consumação do Senhor. E a gente vai ter uma atração do Senhor na sua vida. Vamos lá, vamos Jesus aqui, deixa o povo. Não, irmão, vamos trazer aqui a igreja para te estender a mão. Mais alguém? Para a aliança hoje com Cristo? Vamos aqui. Quem pode estender a mão para cá em nome de Jesus? Vamos confirmar. Bianca aí. Dessa noite, reconhecendo que tu és Salvador, te convido para hoje passar a ser também o meu Senhor. Te dou, Jesus, toda a autonomia para me guiar, para cuidar, para me ensinar caminho da salvação. Senhor, eu creio pela fé, pela tua palavra, os meus pecados foram todos perdoados na cruz. E que hoje eu recebo uma nova de toda maldição sobre mim, sobre a minha família, de espíritos familiares, de doença, de derrota, de fracasso, de prostituição, de vício, que estava presente sobre a minha família, sobre mim, nessa noite, está sendo quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Senhor, eu creio que o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Me ensina a prosseguir contigo até o Senhor. Amém? Quem pode glorificar? Vamos orar, missionária, quer orar? Em nome de Jesus, soberano Deus, vamos orar, igreja, soberano Deus, vai tomar uma decisão de se aproximar mais de Cristo, porque sozinhas elas não vão conseguir, mas com o teu Espírito Santo, o coração da igreja, na comunhão, Pai, elas já são mais do que vencedores. Então nessa noite, Jesus, vem com o teu poder, desfazer as obras do inimigo sobre suas vidas, suas casas, suas famílias. Meu Senhor, me revestir essas duas mulheres, filhas do Senhor, filhas do Altíssimo, Pai. Nessa noite que elas possam ver e reconhecer essa nova família, Deus, que o Senhor está entregando para elas hoje, a família do céu. Porque a partir de hoje elas são cidadãs do céu. Pai, que a tua palavra, Pai, entre, que o Espírito quebrante e que elas tenham o desejo de andar contigo todos os dias da sua vida. Quem pode confirmar? Glória a Deus!